Você já parou para pensar que a Bíblia contém a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e o seu futuro? Não é uma coleção de histórias soltas. É uma única narrativa com começo, meio e fim, o plano de salvação. Neste vídeo, você entenderá a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, em ordem cronológica. Descubra por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado e o que a cruz realmente significa. No princípio, só havia Deus, eterno e perfeito. Ele falou: haja luz, e criou tudo: os céus, a terra, os oceanos, as estrelas e, por fim, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, em íntima relação com o Criador. O amor exigia a escolha. Deus deu um limite, uma árvore, um teste de confiança, mas a serpente mentiu, prometendo que o homem poderia ser como Deus, sem Deus. Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou, a relação foi quebrada e o ser humano foi expulso do jardim. Mesmo na queda, Deus fez uma promessa: da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Com o passar do tempo, o pecado e a violência se multiplicaram. A terra estava corrompida e Deus decidiu agir. Mas havia Noé, um homem justo chamado para construir a arca. Noé pregou por anos, mas só sua família acreditou. Veio o dilúvio, as águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, garantindo um novo começo. A arca era um símbolo. Deus julga o pecado, mas oferece uma porta de escape. O único caminho para escapar do juízo é Jesus Cristo. Os descendentes de Noé voltaram a se rebelar e construíram a Torre de Babel, um símbolo de orgulho e independência. Deus confundiu as línguas e espalhou os povos. A Bíblia é mais que um livro, é um GPS. Se você também está sentindo que essa história é o mapa da sua vida, não fique só de plateia. Aperte o botão do gostei e compartilhe o vídeo com aquele amigo que precisa de uma direção. Ajude a gente a espalhar a história mais importante do universo. É rápido e faz toda a diferença. Em meio à confusão, Deus escolheu um homem comum: Abraão. Sai da tua terra e farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu e essa obediência mudou a história. Seu filho Isaque gerou Jacó, Israel, que teve 12 filhos, dando origem às 12 tribos. Um desses filhos, José, foi vendido como escravo, mas se tornou governador no Egito, salvando sua família da fome. A família de Jacó cresceu e se tornou um povo numeroso, mas foi escravizado por 400 anos no Egito. Deus ouviu o clamor e levantou Moisés como libertador. Mesmo diante da resistência de Faraó, Deus enviou pragas. A última foi a da Páscoa, onde o sangue do cordeiro nos umbrais das portas livrou o povo da morte. Os hebreus foram libertos, e no deserto, Deus abriu o Mar Vermelho, destruindo o exército egípcio. No Monte Sinai, Deus entregou a lei, 10 mandamentos, revelando o que é justo, mas também expondo o coração manchado do ser humano. O tabernáculo e os sacrifícios foram instituídos. O sangue de animais cobria o pecado, mas não removia, apontando para o Cordeiro perfeito que viria. Após 40 anos no deserto, Josué conduziu o povo à conquista da terra prometida. Sem um líder forte, Israel entrou no período dos juízes, marcado por ciclos de pecado, opressão e livramento. Débora, Gideão, Sansão. Sabe o que é incrível? O silêncio de 400 anos estava prestes a ser quebrado. Se você está curioso para saber como Deus resolveu a divisão do mundo e do seu coração, toque no sininho. Ao se inscrever, você garante que o YouTube te avise quando a gente postar a parte final. Junte-se à comunidade que está entendendo o mistério da história. O povo, desejando ser como as outras nações, pediu um rei. Deus permitiu, e Saul se tornou o primeiro. Depois dele, veio Davi, um pastor de ovelhas com o coração voltado para Deus. Deus fez uma nova promessa a Davi. De sua descendência viria um rei eterno. O filho de Davi, Salomão, construiu o templo glorioso, mas se desviou no final da vida, e o reino se dividiu em Israel, norte, e Judá, sul. O povo se afastou de Deus, que levantou os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, como vozes de advertência clamando: voltai ao Senhor.
Apesar das visões de juízo e de restauração, o coração do povo endureceu. O juízo chegou. Israel foi invadido pela Assíria e Judá levado cativo pela Babilônia. Jerusalém foi destruída. Após 70 anos de exílio, um remanescente retornou e reconstruiu os muros e o templo. Mas a glória não voltou. O céu permaneceu em silêncio por 400 anos, um período de preparação para algo grandioso. Quando o céu voltou a falar, foi de uma forma inesperada, por meio de um bebê. Em Belém, nasceu Jesus. A palavra se fez carne. Deus se fez homem. Ele cresceu, trabalhou e aos 30 anos começou a pregar: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele curava, ressuscitava e perdoava, mas foi rejeitado pela elite religiosa e pelo Império Romano. Jesus não veio para montar um exército, mas para vencer a guerra invisível contra o pecado e a morte. Ele caminhou voluntariamente para o sacrifício. Na última ceia disse: Este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados. Jesus foi traído, preso, espancado, cuspido e crucificado no Monte Gólgota. Ali, ele não só sofreu fisicamente, mas carregou o pecado de toda a humanidade. Ele clamou: Pai, perdoa-lhes, e está consumado. Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho de volta para Deus estava aberto. Seu corpo foi colocado em uma tumba e selado. O inferno parecia ter vencido, mas apenas por 3 dias. Na madrugada do 3º dia, o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. A ressurreição mudou tudo. A morte foi vencida, o pecado foi pago, e a esperança da humanidade renasceu. A história de Jesus não termina na cruz, mas continua viva em nós. Se você se sente tocado por essa transformação, use a área de comentários para deixar a sua parte favorita do roteiro ou uma reflexão. Que parte te marcou mais? Eu leio todos os comentários. Vamos construir juntos essa comunidade que entende a Bíblia e vive essa esperança. Antes de ascender aos céus, Jesus deu a ordem: Ide, preguem, façam discípulos. E fez a promessa: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado com poder. A igreja nasceu, feita de pessoas transformadas que viviam em unidade e anunciavam o Evangelho. A perseguição veio, mas o Evangelho se espalhou. Saulo de Tarso, o perseguidor, foi transformado em Paulo, o maior missionário, que levou a mensagem da cruz à Ásia, Grécia e Roma. O mundo nunca mais seria o mesmo. O último livro, Apocalipse, é uma revelação. João, o apóstolo, é arrebatado em espírito e vê Jesus glorificado. O cordeiro que foi morto e é digno de abrir os selos do juízo. Ele vê os 4 cavaleiros, batalhas espirituais e a ascensão da besta. Mas em meio a tudo isso, há um povo fiel, que não se curva e vence pelo sangue do cordeiro. O clímax é a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em um cavalo branco para julgar com justiça. O diabo é lançado no lago de fogo. O último inimigo, a morte, é vencido. João vê a maior de todas as visões: a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. A cidade santa desce do céu e uma voz diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, nem dor, nem luto, nem clamor, porque tudo o que era velho passou. A árvore da vida reaparece. Os redimidos reinam com Cristo e o próprio Deus será a luz. A história que começou com a separação termina com a união eterna. Eis que venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Essa é a história que explica tudo. Do Gênesis ao Apocalipse, do pecado à redenção, da cruz à eternidade. Parabéns por chegar até aqui. Você acabou de receber um mapa para entender a vida. Mas isso é só o começo. Lembre-se, nada substitui a busca pelo conhecimento profundo. A jornada continua.